Fala, torcida do Vascão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Vasco da Gama. Vamos aqui com linha de passe, atualizando este pós-jogo aí do Vascão, que venceu nos pênaltis e está na semifinal da Copa do Brasil, vai pegar o Fluminense. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Da disputa com o Botafogo depois de um jogo difícil, um jogo pegado, para mim, o melhor jogo dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. O Diniz bancou o Robert Renan, que tinha entrado no segundo tempo. Ele bateu, não cavou, bateu muito bem e classificou o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Segundo ano consecutivo que o Vasco chega a esse estágio da competição. No passado foi eliminado pelo Atlético, que caiu hoje. Mas é curioso como o Vasco tem conseguido chegar no mata-mata e, ao mesmo tempo, sofre nos pontos corridos. Ano passado foi assim, tinha dificuldade no Brasileirão, mas foi até a semifinal. E foi eliminado por um gol, um chute de fora da área do Hulk, num duelo que também iria para os pênaltis. Geode, boa noite. O mérito do Vasco hoje na classificação contra o Botafogo. Boa noite a todos. Cara, primeiro que assim, acho que é uma surpresa. Para mim, pelo menos, é uma surpresa o Vasco chegar a essa semifinal, porque depois do empate no primeiro jogo, o Botafogo atuando em casa, eu achava que o Botafogo era favorito. Acho até que pelos 90 minutos o Botafogo fez um pouco mais do que o Vasco, mas de fato tem muito mérito do Vasco, porque a superioridade do Botafogo não foi pelo menos o que eu imaginava que seria, né? Quer dizer, a gente viu o Botafogo muito bem ali nos 10 minutos iniciais da partida, depois no final do primeiro tempo também foi melhor, né? E aí depois até desse gol aí do Vasco, acho que na sequência do gol do Vasco, o Vasco permanece tranquilo por um bom tempo, até que o Botafogo lá no finalzinho do primeiro tempo volta a ser superior. Cara, o empate para mim é uma... E acho que o Vasco no segundo tempo criou boas chances, né? Claro que o Botafogo criou mais, mas no segundo tempo, com o Ryan, com o Felipe Coutinho, teve duas boas oportunidades. Então foi um Vasco que conseguiu até chegar mais na segunda etapa do que tinha chegado no primeiro. E acho que, assim, olhando para o que foi o jogo, não é nenhum absurdo o empate. Por mais que o Botafogo tenha produzido um pouco mais. E olhando para a diferença de condições hoje de um para outro, é um jogo para ser elogiado do Vasco. E nos pênaltis, um negócio impressionante também a qualidade das batidas, porque todos os... Treinaram, hein? Nossa, todos os pênaltis do Vasco muito, mas muito bem batidos. Às vezes você treina, né, Felipe? E não dá em nada. E não dá em nada porque, cara, no jogo é outra coisa, tensão, nervosismo, mas de fato as 5 cobranças em altíssimo nível e o Vasco está na semifinal. Aí acho que é um grande resultado para quem vive o momento que o Vasco vive. Se tem um torcedor que sofre nos últimos anos é o do Vasco e hoje a celebração de uma semifinal, Bertozzi. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Ano passado bateu na trave, né, contra o Galo. Finalzinho, ele estava indo para os pênaltis, aquele gol do Hulk. E esse ano ele vai ter mais uma oportunidade contra o Flu. Já houve confrontos no passado, né? Deu Flu em 2000 nas oitavas, deu Vasco na semifinal em 2006, né? Quando fez a final contra o Flamengo. Agora, mais uma vez, esse confronto. Mas, sem dúvida, uma classificação marcante, importante. O trio do Vasco que marcou presença hoje nesse grande público no Newton Santos, né? Mais de 40 mil pessoas, o grande público do ano lá no Newton Santos. Mas marcante a classificação do Vasco, sem dúvida. E estou de acordo com o Jean. O Vasco, embora não tenha sido o time dominante, e dá para dizer que se fosse uma luta de boxe, o Botafogo venceria por pontos. Não existe isso no futebol, por isso a gente tem os pênaltis. Mas o Vasco, enquanto o Coutinho esteve em campo, enquanto o Coutinho teve perna para jogar, o Vasco teve seus momentos ali, teve as suas chances. O Vasco competiu. O Vasco competiu o suficiente para não falar que é um absurdo esse jogo ter ido para os pênaltis. Então, acho que é justo a gente reconhecer o trabalho do Diniz no confronto, dos jogadores, de uma maneira geral, e as cobranças dos pênaltis foram impecáveis, né? Não teve chance para o Neto ali, né? Todas as cobranças foram muito bem feitas
E tô com o Eugênio. A coragem do Robert Renan, coragem do Diniz. Porque não teve um, cara. Não teve um que não prendeu a respiração ali. A gente estava aqui, olhando não pra cara pensou do nisso outro. também, né? Não teve. Porque assim, ele não vai cavar. Não, ele não vai. Eu não sei como ele vai bater. Se ele vai bater no canto, se ele vai bater forte, mas cavar ele não vai. A minha impressão era, ele vai bater no meio. Porque assim, o último pênalti, eu acho que é o pênalti de segurança, porque eu acho que o goleiro vai escolher um canto, não sei. Eu acho que ele foi no certo. Ele foi na segurança, foi no meio, foi no certo e acabou convertendo, mas parabéns aí ao torcedor do Vasco, que de fato precisa de momentos assim, né? E vai viver a expectativa de uma semifinal e com muita esperança, sem dúvida nenhuma. E o Botafogo volta a cair no mata-mata para um time que no papel é inferior a ele, né? Temos coisas para discutir também sobre a temporada do Botafogo, porque o Botafogo enfrentou 2 adversários que no papel ele tinha que ter superado. Não, sem dúvida. A gente vai falar do Botafogo aqui, mas, Calçade, quero te ouvir também nessa visão do Vasco, numa Copa do Brasil em que Flamengo e Palmeiras caem nas oitavas, e que todo mundo fala, tá democrática. O Vasco chega numa semifinal e olha e fala, vamos que vamos. Olá, boa noite. Boa noite, Calçade. É a essência da Copa do Brasil, desse tipo de competição no mata-mata. Você tem o São Paulo, que perdeu para um time que está na segunda divisão, Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Corinthians, que passou pelo Palmeiras, que era a maior força. Flamengo não está nesse momento da competição. Equipes da Libertadores da América ficaram fora muito antes. Então, é um mata-mata, cara. Eu vejo o Vasco jogou na possibilidade, no limite das possibilidades que ele tem hoje. Enquanto o Botafogo bota para jogar o Savarino, o Arthur no segundo tempo, o Vasco tem improvisações, né? É o Pumita que entra para jogar do outro lado, é o Hugo que joga já, o Moura joga na zaga. E o Vasco... Perde Tietê com 10 minutos. É um negócio assim que... Sabe quando você olha, o treinador olha e fala assim, bom... mais uma só, eu vou dar um jeito. Então, eu entendo que o Vasco tem uma classificação sensacional. Foi o melhor jogo, acho que nós tivemos aqui dessa etapa. Concordo. Porque é um jogo, assim, um clássico que teve tudo. Ele teve intensidade, uma competição absurda do começo ao fim. No final, o Vasco pressionando demais. Sendo pressionado demais pelo Botafogo, principalmente pelo seu lado esquerdo, direito do Botafogo, se salvando, não tendo assim tantas oportunidades. O Botafogo chutou 22 vezes a gol, quer dizer, o Botafogo buscou, mas foi com um formato para iniciar o jogo, que era com o Santi, com o Jefinho, com o Correia, o Arthur Cabral. Você fala assim, o jogo fica nos volantes, né? Porque você tem que acelerar, você tem que ter velocidade, você tem que ter uma defesa que joga mais alta para acelerar. Melhorou um pouco o Vasco no segundo tempo, mesmo com essa formação, porque aí ele teve posse para circular com um time que é naturalmente com um quarteto muito agressivo que ele levou para campo, o David Ancelotti. Então, assim, o que o Vasco fez é nítido e claro de uma Copa do Brasil. Que ocorre aos montes. E o Vasco chega em condição, cara, você não se pode duvidar nesse momento, pode acontecer qualquer coisa. Você fala assim, entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense, vejo o Fluminense hoje mais consistente e o Cruzeiro também mais consistente. A gente, quando olha para o Campeonato Brasileiro, enxerga isso. Dito isso, afinal, é Vasco e Corinthians. Agora, vem uma Copa do Brasil. Você olha para Vasco e Fluminense, dos 4, talvez, o Fluminense seja o que tem mais característica de tirar o seu melhor nas Copas. Sim. Né? Então, nesse aspecto, essa semifinal vai ser ultra interessante nesse ponto. Né? Que você olha assim, dos 4, o Cruzeiro é o que está mais consistente no Brasileiro. Ainda assim, você está competindo com o Flamengo e Palmeiras que estão a full no Brasileiro, mas... E a gente está falando fortes. de uma vaga de Libertadores para um desses 4. Que é... Sim. Que é grande. Que é grande. Você passou então. no todo ouvindo essa história da Libertadores da América, tem uma vaga em jogo. Porque é muito provável é uma vaga que na fase de 3 grupo. deles não consigam vagas na Exato. Libertadores Sim, via exato. Campeonato Brasileiro. Então O Cruzeiro, sim. o Cruzeiro sim, mas acho que então assim tem um peso maior ainda, né? Além do título, evidentemente, que é grande, além do dinheiro que é enorme, que tem um valor muito grande, né? Acho que para Vasco. O combo da Copa do Brasil, ele é excelente. Vaga na Libertadores, É isso. uma baita grana e um título nacional que
É o segundo em importância, está abaixo do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcida do Vascão. Pessoal, quando começou a partida, eu já tive aquela leve sensação de que o Vasco se classificaria. Depois do gol de empate, eu tive certeza. Quando que seria fácil? Nunca é fácil para o Vasco. E nunca vai ser. As notificações. Vasco cala Nilton Santos e vence Botafogo nos pênaltis. E avança à semifinal. O Vasco foi perfeito no jogo de hoje, cara. Felipe Coutinho de novo jogando muita bola. Né? Podemos falar aí que o Felipe Coutinho está na sua melhor forma física desde quando chegou no Vasco. Que o cara tá voando. Que falta bem cobrada. Né? O goleiro do Botafogo teve muitas dificuldades. Tanto é que soltou a bola no pé do Nuno Moreira. Então, assim, o Vasco hoje mereceu muito esta classificação nos pênaltis. Bateu, né, o Botafogo do John Textor, que se dizia, né, que o Botafogo era o tal poderoso aqui da América, e hoje caiu para o Vasco, que vai enfrentar o Fluminense. Fluminense que venceu ontem o Bahia por 2-0, né? A primeira partida foi 1-0 para o Bahia. No segundo jogo, venceu com o gol de Thiago Silva. E agora o Vascão se prepara para enfrentar o Fluminense nesta semifinal totalmente carioca. Torcedor vascaíno, comentem aí o que vocês acharam da partida. Aquele pênalti ali, né? O Léo Jardim nem reclamou. O que vocês acharam da marcação do pênalti? O que vocês acharam da partida do Vasco, do Felipe Coutinho, do Verratti? Comentem aí, pessoal, solta a sua opinião, que é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like também, que é muito importante. O like ajuda muito, pessoal, para o YouTube entregar a notícia aqui, o pós-jogo para mais torcedor vascaíno. E claro, né, a sua inscrição ajuda o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo, até o próximo pós-jogo.